Um Curso em Milagres, capítulo 4, As Ilusões do Ego, tópico 3, Amor sem conflito. 1. É difícil compreender o que significa realmente? Abre aspas, o reino do céu está dentro de ti. Fecha aspas. Isso não é compreensível para o ego, que interpreta essa afirmação como se alguma coisa de fora estivesse dentro, e isso não significa coisa alguma. A palavra dentro é desnecessária. O reino do céu és tu. O que além de ti foi criado pelo Criador e o que além de ti é o seu reino? Essa é toda a mensagem da expiação, uma mensagem que, na sua totalidade, transcende a soma de suas partes. Tu também tens um reino que o teu espírito criou. Ele não cessou de criar por causa das ilusões do ego. As tuas criações não são mais órfãos de pai do que tu és. Teu ego e teu espírito nunca serão co-criadores, mas o teu espírito e o teu criador sempre o serão. Tem confiança em que as tuas criações estão em segurança, tanto quanto tu estás. O reino é perfeitamente unido e perfeitamente protegido, e o ego não prevalecerá contra ele. Amém. 2. Isso está escrito em forma de uma oração, porque é útil em momentos de tentação. É uma declaração de independência. Tu acharás isso muito útil se o compreenderes inteiramente. A razão pela qual necessitas da minha ajuda, estás em teres negado o teu próprio guia. E, portanto, precisas de orientação. Meu papel é separar o verdadeiro do falso, de modo que a verdade possa ultrapassar as barreiras que o ego estabeleceu e brilhar na tua mente. Contra a nossa força unida, o ego não pode prevalecer. 3. Com toda a certeza, é evidente agora a razão pela qual o ego considera o espírito inimigo, o espírito como inimigo. O ego surgiu da separação, e a continuidade da sua existência depende da continuação da tua crença na separação. O ego tem que te oferecer algum tipo de recompensa pela manutenção dessa crença. Tudo o que pode te oferecer é um senso de existência temporário, que se inicia com seu próprio começo e termina com seu próprio fim. Ele te diz que essa vida é a tua experiência porque é a sua própria. Contra esse senso de existência temporário, o Espírito te oferece o conhecimento da permanência e do que é inabalável. Ninguém que tenha experimentado essa revelação pode jamais acreditar inteiramente no ego outra vez. Como pode o seu parco oferecimento a ti prevalecer diante da dádiva gloriosa de Deus? 4. Tu que te identificas com o teu ego, não podes acreditar que Deus te ama. Tu não amas o que fizeste. O que tu fizeste não te ama, e o que tu fizeste não te ama. Sendo feito a partir da negação do Pai, o ego não tem nenhuma aliança com quem o fez. Tu não podes conceber o relacionamento real que existe entre Deus e as suas criações devido ao ódio que sentes pelo ser feito por ti. Tu projetas no ego a decisão de te separares, e isso conflita com o amor que sentes pelo ego pelo fato de o teres feito. Nenhum amor nesse mundo existe sem essa ambivalência. E como nenhum ego experimentou amor sem ambivalência, o conceito está além da sua compreensão. O amor penetrará de imediato em qualquer mente que o queira na verdade. Mas é preciso que ela o queira verdadeiramente. Isso significa que ela o queira sem ambivalência. E esse tipo de querer está totalmente isento da compulsão para receber que o ego tem. 5. Existe um tipo de experiência tão diferente de tudo que o ego pode oferecer que nunca quererás encobri-la ou escondê-la de novo. É necessário repetir que a tua crença na escuridão
e em esconder-te é a razão pela qual a luz não pode entrar. A Bíblia faz muitas referências às dádivas imensuráveis que são para ti, mas precisas pedir. Essa não é uma condição como as condições que o ego estabelece. É a condição gloriosa que tu és. 6. Nenhuma força exceto a tua própria vontade é suficientemente forte ou suficientemente digna para guiar-te. Nisso, tu és tão livre quanto Deus e tens que permanecer assim para sempre. Vamos pedir ao Pai, em meu nome, para manter a tua mente plena no seu amor por ti e do teu por Ele. Ele nunca falhou em responder a esse pedido, pois só pede o que já é sua vontade. Aqueles que chamam verdadeiramente sempre são respondidos. Vós não tereis outros deuses diante dele, porque não há nenhum outro. 7. Na realidade, nunca passou pela sua mente desistir de todas as ideias que já tiveste que se opõem ao conhecimento. Tu retens milhares de pequenos restos de medo que impedem a entrada daquele que é santo. A luz não pode penetrar através das paredes que fazes para bloqueá-la e se recusa para sempre a destruir o que tu tens feito. Ninguém pode ver através de uma parede, mas eu posso contorná-la. Vigia a tua mente buscando os restos de medo, ou não serás capaz de me pedir que o faça. Eu só posso ajudar-te de modo como nosso Pai nos criou. Eu vou amar-te e honrar-te e manter completo respeito por aquilo que tens feito. Mas não vou apoiar o que fizeste, a não ser que seja verdadeiro. Eu nunca te abandonarei, assim como Deus também jamais o fará. Mas tenho que esperar enquanto escolhes abandonar a ti mesmo. Porque eu espero com amor e não com impaciência. Com toda a certeza, tu me chamarás verdadeiramente. Virei em resposta a um único chamado inequívoco. 8. Vigia com cuidado e vê o que é que estás realmente pedindo. Sê muito honesto contigo, mesmo nisso, pois é preciso que não escondamos nada um do outro. Se tu realmente vai tentar fazer isso, terás dado o primeiro passo na direção de preparar a tua mente para a entrada daquele que é santo. Vamos nos preparar para isso juntos, pois uma vez que ele tiver vindo, tu estarás pronto para me ajudar a fazer com que outras mentes estejam prontas para ele. Por quanto tempo vai negar a ele e o seu reino? 9. Na tua própria mente, embora negada pelo ego, está a declaração da tua liberação. Deus te deu todas as coisas. Esse único fato significa que o ego não existe e faz com que ele fique profundamente amedrontado. Na linguagem do ego, ter e ser são diferentes, mas para o Espírito Santo são idênticos. O Espírito Santo tem o conhecimento de que tu, ao mesmo tempo, tens tudo e és tudo. Qualquer distinção nesse sentido só é significativa quando a ideia de receber, que implica uma falta, já foi aceita. E por isso que não fazemos nenhuma distinção entre ter o reino de Deus e ser o reino de Deus. 10. O calmo ser do reino de Deus, que na tua mente sã é perfeitamente consciente, é cruelmente banido da parte da mente regida pelo ego. O ego está desesperado porque se opõe literalmente a probabilidades invencíveis, esteja tu dormindo ou acordado. Considera o quanto tens estado disposto a ser vigilante para proteger o teu ego e quão pouco para proteger a tua mente certa. Quem, senão os insanos, empreenderia acreditar no que não é verdadeiro e depois proteger essa crença à custa da verdade? Tópico 4. Isso não precisa ser assim. 1. Se tu não podes ouvir a voz que fala por Deus, é porque não escolheste escutar. Que escutas a voz do teu ego é demonstrado pelas atitudes, os teus sentimentos e o teu comportamento. No entanto, é isso que queres. É isso que estás lutando para manter. E te mantens vigilante para salvar.
A tua mente está cheia de esquemas para salvar a face do teu ego e não busca a face de Cristo. O espelho no qual o ego busca ver a própria face é de fato escuro. Como pode ele manter o truque da sua existência, exceto com espelhos? Mas aonde olhas para achar a ti mesmo depende de ti. 2. Eu tenho dito que não podes mudar a tua mente mudando o teu comportamento. Mas tenho dito também, e muitas vezes, que podes mudar a tua mente. Quando o teu humor te diz que escolheste de forma errada, e isso acontece sempre que não estás alegre, então saibas que isso não precisa ser assim. Em todos os casos, pensaste de forma errada a respeito de algum irmão criado por Deus, e estás percebendo imagens de que o teu ego faz em um vidro escurecido. Pensa honestamente no que tu pensaste que Deus não teria pensado e no que não pensaste que Deus teria querido que pensasses. Investiga sinceramente o que fizeste e deixaste de fazer em função disso. E, então, muda a tua mente para que ela pense com a de Deus. Isso pode parecer difícil de fazer, mas é muito mais fácil do que tentar pensar em oposição a isso. A tua mente é una com a de Deus. Negar isso e pensar de outro modo tem mantido o teu ego inteiro, mas literalmente partiu a tua mente. Como irmão amoroso, estou profundamente preocupado com a tua mente e recomendando-te com insistência que sigas o meu exemplo quando olhas para ti mesmo e para o teu irmão e vejas em ambos as gloriosas criações de um Pai glorioso. 3. Quando está triste, saiba que isso não precisa ser assim. A depressão vem de um senso de estares sendo privado de alguma coisa que queres e não tem. Lembra-te de que não és privado de nada, exceto pelas tuas próprias decisões, e então decide de outra forma. 4. Quando está ansioso, reconhece que a ansiedade vem do caráter caprichoso do ego e saibas que isso não precisa ser assim. Tu podes ser tão vigilante contra os titanes do ego quanto a favor deles. 5. Quando te sentes culpado, lembra-te de que, de fato, o ego violou as leis de Deus, mas tu não. Deixa os pecados do ego para mim. É para isso que serve a expiação. Mas, até que mudes a tua mente em relação àqueles a quem teu ego tem ferido, a expiação não pode liberar-te. Enquanto te sentes culpado, o teu ego está no comando, porque só o ego pode experimentar a culpa. Isso não precisa ser assim. 6. Vigia em tua mente as tentações do ego e não sejas enganado por ele. Ele não te oferece nada. Quando tiveres desistido dessa desespiritualização voluntária, verás como a tua mente pode focalizar e se erguer além da fadiga e curar. Entretanto, tu não és suficientemente vigilante contra as exigências do ego para desengajar a ti mesmo. E isso não precisa ser assim. 7. O hábito de te engajares com Deus e as suas criações é fácil de ser estabelecido. Se ativamente te recusares a permitir que a tua mente se disperse. Não é um problema de concentração, é a crença em que ninguém, incluindo a ti mesmo, vale um esforço consistente. Fica do meu lado de forma consistente contra esse engano e não permitas que essa crença desgastada te faça regredir. Os desanimados são inúteis para si mesmos e para mim, mas só o ego pode ser desanimado. 8. Consideraste realmente quantas oportunidades tem tido de te alegrares e quantas tem recusado? Não há limite para o poder de um filho de Deus, mas ele pode limitar a expressão do seu poder tanto quanto escolher. A tua mente e a minha pode unir-se para brilhar, afastando o teu ego, liberando a força de Deus em todas as coisas que pensas e fazes.
Não te acomodes com nada, menos do que isso, e recusa-te a aceitar qualquer coisa que não seja assim como tua meta. Vigia com cuidado tua mente, procurando crenças capazes de impedir a realização disso e caminha para longe delas. Julga pelos teus próprios sentimentos se tem feito isso bem, pois esse é o único uso acertado do julgamento. O julgamento, como qualquer outra defesa, pode ser usado para atacar ou proteger, ferir ou curar. O ego deve ser trazido a julgamento, e lá considerado insuficiente. Sem a tua própria aliança, proteção e amor, o ego não pode existir. Deixa que ele seja julgado verdadeiramente. E não podes deixar de retirar dele a aliança, a proteção e o amor. 9. Tu és um espelho da verdade, no qual o próprio Deus brilha em perfeita luz. Ao vidro escuro do ego, precisas apenas dizer: eu não vou olhar aqui, porque sei que essas imagens não são verdadeiras. Então, permite que aquele que é santo brilhe sobre ti, em paz, sabendo que isso, e apenas isso, tem que ser assim. A sua mente brilhou sobre ti na tua criação, e trouxe a tua mente ao que é. A sua mente ainda brilha sobre ti e tem que brilhar através de ti. O teu ego não pode impedi-lo de brilhar sobre ti, mas pode impedir-te de deixar que ele brilhe através de ti. 10. A primeira vinda de Cristo é apenas um outro nome para a criação, pois Cristo é o Filho de Deus. A segunda vinda de Cristo não significa nada mais do que o fim do domínio do ego e a cura da mente. Fui criado como tu na primeira e tenho te chamado para te unires a mim na segunda. A segunda vinda está a meu encargo e o meu julgamento, que é usado só para proteção. Não pode estar errado porque jamais ataca. O teu pode estar tão distorcido que acreditas que eu estava equivocado ao escolher-te. Asseguro-te que esse é um equívoco do teu ego. Não o tomes equivocadamente, por humildade. O teu ego está tentando convencer-te de que ele é real e de que eu não o sou, porque se eu sou real, não sou mais real do que tu. Esse conhecimento, e eu te asseguro que isso é conhecimento, significa que Cristo veio à tua mente e a curou. 11. Eu não ataco o teu ego. Trabalho com a tua mente superior, no lar do Espírito Santo, que tu estejas dormindo ou acordado. Do mesmo modo que o teu ego faz com que a tua mente inferior, que é a sua casa. Sou a tua vigilância nisso, porque tu estás por demais confuso para reconhecer a tua própria esperança. Eu não estou equivocado. A tua mente elegerá unir-se à minha, e juntos nós somos invencíveis. Tu e o teu irmão ainda reunir-se-ão em meu nome, e a nossa santidade será restaurada, e a vossa santidade será restaurada. Eu ressuscitei dos mortos, por saber que a vida é um atributo eterno de todas as coisas que o Deus vivo criou. Por que tu acreditas que seja mais difícil para mim inspirar o desespiritualizado ou estabilizar o instável? Eu não acredito que haja uma ordem de dificuldades em milagres. Tu sim. Eu chamei e tu vais responder. Eu compreendo que milagres são naturais porque são expressões de amor. Meu chamado por ti é tão natural e tão inevitável quanto a tua resposta. Tópico 5. A ilusão do ego-corpo. 1. Todas as coisas cooperam para o bem. Não existem exceções, exceto no julgamento do ego. O ego exerce vigilância máxima em relação ao que ele permite que faça parte da consciência. E não é esse o modo de uma mente equilibrada manter-se coesa. O ego é levado a maior desequilíbrio ainda, porque mantém a sua motivação básica, a base da tua consciência, e eleva o controle ao invés da santidade, a predominância. O ego tem toda a razão para fazer isso, de acordo com o sistema de pensamento que lhe deu origem e ao qual ele serve. Os julgamentos são inevitavelmente
seria contra o ego. O julgamento são, inevitavelmente, seria contra o ego e tem que ser obliterado pelo ego no interesse da sua própria autopreservação. 2. Uma das principais fontes do estado de equilíbrio do ego é a falta de discriminação entre o corpo e os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus são inaceitáveis para o ego porque apontam claramente para a não existência do próprio ego. Assim sendo, o ego ou os distorce ou se recusa a aceitá-los. Ele não pode, porém, fazer com que deixem de ser. Tenta, portanto, não só esconder os impulsos inaceitáveis do corpo, mas também os pensamentos de Deus, porque ambos são ameaçadores para ele. Estando preocupado, primeiramente com a sua própria preservação diante da ameaça, o ego os percebe como o mesmo. Percebendo-os como o mesmo, tenta se salvar para não ser varrido para longe, como certamente seria na presença do conhecimento. 3. Qualquer sistema de pensamento que confunda Deus e o corpo tem que ser insano. No entanto, essa confusão é essencial para o ego, que julga só em termos de ameaça ou não ameaça a si mesmo. Em um certo sentido, o medo que o ego tem de Deus é pelo menos lógico, já que, de fato, a ideia de Deus o dissipa. Mas o medo do corpo com o qual o ego se identifica tão intimamente não faz absolutamente nenhum sentido. 4. O corpo é o lar do ego por sua própria escolha. É a única identificação com a qual o ego se sente seguro, pois vulnerabilidade do corpo é o seu melhor argumento do que tu não pode ser de Deus. De que tu não pode ser de Deus. Essa é a crença que o ego ansiosamente promove. Entretanto, o ego odeia o corpo, pois não pode aceitá-lo como bom suficiente para o seu lar. E é aí que a mente passa a ser de fato aturdida. Apesar do ego lhe dizer que ela realmente é parte do corpo e que o corpo é o seu protetor, também lhe é dito que o corpo não pode protegê-la. Por conseguinte, a mente pergunta: aonde posso ir em busca de proteção? Ao que o ego responde: volta-te para mim. A mente, não sem causa, lembra ao ego que ele próprio instituiu em ser identificado com o corpo. Portanto, não faz sentido ela se voltar para ele em busca de proteção. O ego não tem uma resposta real para isso, posto que não existe nenhuma, mas tem uma solução típica. Oblitera a questão da consciência da mente. Uma vez fora da consciência, a questão pode produzir e produz inquietação, mas não pode ser respondida, porque não pode ser colocada. 5. Esta é a pergunta que tem que ser feita. Aonde posso ir em busca de proteção? Buscai e achareis. Não significa que deves buscar cego e desesperadamente algo que não reconhecerias. A busca significativa é empreendida conscientemente organizada e conscientemente dirigida. A meta tem que ser formulada de forma clara e mantida em mente. Aprender e querer aprender são inseparáveis. Tu aprendes melhor quando acreditas que o que estás tentando aprender tem valor para ti. Contudo, nem tudo que podes querer aprender tem valor duradouro. De fato, muitas das coisas que queres aprender podem ser escolhidas porque seu valor não é duradouro. 6. O ego pensa que é uma vantagem não se comprometer com coisa alguma que seja eterna, porque o eterno não pode deixar de vir de Deus. A qualidade do que é eterno é a única função que o ego tem tentado desenvolver, mas sistematicamente tem falhado em conseguir. O ego transige com o tema do eterno exatamente como faz com todos os temas que de alguma maneira digam respeito à questão real, passando a envolver-se com algumas tangenciais, espera esconder a questão real e mantê-la fora da mente. A ocupação característica do ego
com coisas que não são essenciais precisamente para esse propósito. As preocupações com problemas colocados para serem insolúveis são os instrumentos favoritos do ego para impedir o progresso do aprendizado. Em todas essas táticas diversas há, porém, uma única questão que nunca é colocada por aqueles que as perseguem. Para quê? Essa é uma questão que tu tens que aprender a colocar em relação a tudo. Qual é o propósito disso? Seja ele qual for, vai dirigir os teus esforços automaticamente. Quando tomas uma decisão em relação ao propósito, naquele momento tomaste uma decisão a respeito do teu esforço futuro, uma decisão que vai permanecer efetiva, a não ser que mudes a tua mente.